Olá a todos, boa noite. Eu sou Marcos Alvarenga, essa é a professora Regina Alvarenga. Nós estamos muito felizes em poder abrir as lives do Esclerose Múltipla Rio para prestigiar o mês de conscientização da esclerose múltipla no Brasil. Né? Então, hoje nós damos início ao nosso programa de lives, que vão ocorrer todas as terças e quintas, às 18 horas, aqui no canal do nosso YouTube. E em parceria, né, esse projeto está sendo feito com a APEMERGE, que é a Associação de Pacientes do Estado do Rio de Janeiro, e o patrocínio do laboratório AMS. Nós queríamos agradecer essa parceria. Desde o ano passado a gente está tendo apoio para poder executar, né, essas atividades do Agosto Laranja para todos vocês. Então, queria iniciar agradecendo a professora Regina, né, que todos vocês possivelmente já conhecem e estavam esperando para ela poder abrir aqui o dia de hoje. E eu queria perguntar, né, Regina, o que você vai trazer para a gente? Como é que está aí a ideia da sua apresentação? O desafio foi dado, eu queria que você desse um pequeno, né, algumas pequenas informações a quem está assistindo a gente. Inicialmente, boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui no mês de agosto, fazendo essa comemoração à esclerose múltipla e sempre chamando a atenção que, embora, obviamente, sendo uma doença que afeta o indivíduo, a esclerose múltipla, por suas características de ser uma doença inflamatória, ela tem possibilitado enormes avanços no seu tratamento. Então, eu acho que essas são as conquistas que nós queremos, nesse mês, chamar a atenção. E hoje, o aspecto que me foi pedido para falar a vocês seria algumas coisas sobre pesquisa em epidemiologia da esclerose múltipla. O que é epidemiologia? Epidemiologia é a história natural da doença. E a história natural da doença varia nos povos, em especial na esclerose múltipla, que é uma doença que tem uma peculiar distribuição. Então, ela, embora rara no nosso meio, como vocês verão, ela é muito frequente em países da Europa. Então, é importante nós conhecermos esses aspectos próprios da doença no nosso país e que é fruto de pesquisa, enfim, de muitas pessoas que trabalham nesse setor. Sem dúvida, eu acho que o tema escolhido para abrir o Agosto Laranja é um dos mais importantes, né? Além de conhecer bem a doença aqui no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, e também, como a professora vai falar, de aspectos também em relação à América Latina, né? Sem dúvida, essas informações para quem trata a doença é de essencial importância, né? Uma vez que a gente conhece bem o perfil do paciente, que a gente vê particularidades vou falar, formas clínicas, talvez, ou tipos de evolução diferentes, comparando a outras populações do mundo, né? E assim engrandece a pesquisa nacional, engrandece o conhecimento de quem gosta de estar perto de pacientes, não só médicos, mas outros profissionais de área de saúde. E hoje a gente vai ter um pouco aí desse conhecimento que a professora adquiriu tranquilamente nos últimos 30 anos, focando sua energia de produção para a investigação dessa doença incrivelmente curiosa e que nos desafia a todos os dias. Né? E para o paciente, ele sempre tem informações adequadas. Eu acho que essa é a principal função nossa aqui. Porque com informações adequadas nós podemos conviver melhor e ter passos seguros em relação ao que é possível ser feito e ao que acontece. Sem dúvida, as decisões partem daí. Na verdade, quando a gente consegue interpretar bem o caso, né, e cada caso é um caso muito diferente, com particularidades específicas, nós conseguimos tomar as melhores decisões. Então, sem dúvida, trazer essa informação não só para o público médico, mas para outros, né, profissionais e para os pacientes, como vocês,
faz com que vocês entendam como nós daqui pensamos, tá? Isso que é o mais importante, vocês saberem que nós estamos atentos a detalhes. E esses detalhes partem da epidemiologia, que é o que a Regina vai trazer hoje para a gente. Bem? Muito bem. Regina vai se preparar ali na apresentação. Eu vou ficar aqui escutando junto com vocês. Em seguida, de acordo com o tempo, nós vamos ter possibilidade de fazer algumas perguntas ou fazer alguns comentários sobre os dados que a Regina vai apresentar. Tá bom? Então, vamos seguir com a apresentação da professora Regina Alvarenga. Eu estou no WhatsApp Web, a minha assessora de comunicação, a Simone, está observando todas as suas postagens durante a apresentação. Então, fique à vontade para perguntar aí no chat. Muito bem, então aqui estamos nós. E o assunto que me foi pedido para conversar com vocês hoje seria um panorama da esclerose no Brasil, e eu dei uma certa ampliação no tema para nós entendermos que o Brasil faz parte da América Latina, enfim, com características próximas. Como vocês sabem, eu sou professora titular de neurologia da Unirio e chefio o serviço de neurologia do Hospital da Lagoa, que vem sendo um centro de referência para tratamento da esclerose múltipla nas últimas 3 décadas. Bom, quando eu comecei a fazer esse PowerPoint, eu estava sobre o calor das vitórias do Brasil na Olimpíada. Alguns dizem são poucas medalhas. E vamos situar como estão essas medalhas, fruto de um enorme esforço de um grupo de esportistas. Então, os 5 primeiros países são a China, Estados Unidos, Japão, Austrália, atletas da Rússia. E onde está o Brasil? Em 18º lugar. Tudo na vida é relativo, e nós temos que olhar essa relatividade. 204 países estão concorrendo, então o Brasil está muito bem. E mais, essas medalhas podem ampliar. Então, o que a Olimpíada representa? A valorização da força física, o esforço incansável de horas e anos de natação, enfim, ginástica e assim por diante. E o que em contrapartida existe nesse agosto laranja 2021? Ele se inicia aqui, próximo, em plena pandemia pelo coronavírus. E por isso é que nós estamos comemorando esse mês pela web. Nós não podemos nos aproximar. Então, no mundo aconteceu uma pandemia e se refletiu no Brasil. E aí veio o meu pensamento. Medalhas, quantas medalhas deveriam ter sido dadas para os cientistas que conseguiram, em tão pouco tempo, fazer uma vacinação para tantas milhões de pessoas, não é verdade? E aí eu vou dar um dado para vocês interessante. Da mesma maneira que existe uma colocação para os melhores do mundo em esportes, existe uma colocação para os melhores do mundo nas ciências, em qualquer tipo de ciência. E isso é estabelecido por um ranking. Então, qual é a colocação da neurologia como ciência do Brasil na ciência mundial? Então, quais são os 5 primeiros países? Estados Unidos, China, Inglaterra, a Alemanha e Itália. E o Brasil, onde ele está? Entre 207 países, em 16º lugar. Então, como vocês veem, para chegar a essa localização na ciência, milhares de especialistas em neurologia vêm trabalhando para pesquisar, para publicar, e no meio deles, publicar sobre esclerose múltipla.
Ciência e conhecimento modificaram a história da humanidade. Toda a história da humanidade é escrita a partir de onde? De quando começou a era da escrita. Então, em milhões de anos, bilhões de anos, toda a história da humanidade tem essa época. E nós somos extremamente felizes porque estamos vivendo a época do conhecimento, que é a época contemporânea. Vamos refletir isso agora na esclerose múltipla. Como é o Brasil? Quais são as características do Brasil que vocês todos conhecem, mas que é sempre bom ressaltar? É o maior país da América Latina, o 5º país maior do planeta Terra, o 6º maior país do mundo em população. E aí começam os nossos problemas, né? Porque nós somos gigantes, gigantes pela própria natureza. E é um país muito jovem. Fomos descobertos em 1500. Toda a nossa história de desenvolvimento é a partir do século XIX, com a chegada da família real portuguesa. E o que caracteriza a nossa população é a sua miscigenação. Então, índios, portugueses, outros europeus e os africanos trazidos para trabalhar aqui, não é? Enfim, a escravidão, que é um período negro, mas que dessa convivência surgiu a nossa população miscigenada. E onde é que nós moramos? Nós moramos num país tropical, abençoado por Deus e muito bonito por natureza. Todos vocês já cantaram essa música. E o que é ser um país tropical? Então, vocês veem aí em azul, no mapa mundi, as regiões do mundo tropicais, que são as regiões de clima tórrido, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E nós estamos abaixo da linha do Equador. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a esclerose múltipla, que é uma doença de etiologia desconhecida, ela é influenciada por uma série de fatores biológicos e ambientais. E são esses os fatores que são pesquisados continuamente no mundo e também no Brasil e na América Latina, para nós compreendermos o que ocorre com essa doença, por que ela acontece e assim por diante. Então, a epidemiologia da EM busca explicar os fatores que são implicados na gênese da esclerose múltipla. Genética e imunologia, clima, solo, altitude, latitude e topografia, educação, ocupação, raça, idade, sexo, migração, data do nascimento, residência, estilo de vida, nutrição, higiene, contato com animais, urbanização e industrialização. Todos esses fatores são estudados no mundo para explicar a doença e como ela acontece e como ela se comporta. Então, estudos que são realizados no mundo são também realizados na América Latina, curiosamente, nas últimas 3 décadas. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, esse é o número de trabalhos que fazem parte da ciência da América Latina. E o Brasil está em primeiro lugar, 46% dos trabalhos. Depois vem a Argentina com 19%, México, Chile com 5%, Cuba com 4%, Colômbia com 3%. Ou seja, o Brasil é a grande fonte de informações sobre esclerose múltipla. E vejam, que é o que eu estava comentando, que essa soma de informações é derivada de estudos com publicações após 1990. Ou seja, até 1990, havia uma ideia de que a esclerose múltipla não existia em brasileiros, porque ela é uma doença de caucasianos, não há dúvida sobre isso. Então, essa diferença de prevalência que já se notava gerava esse falso conhecimento. E aí vocês veem, então, como tem evoluído esse número de publicações nessas últimas 3 décadas.
Então, o que eu posso, nessa rápida apresentação, chamar a atenção de pontos importantes da esclerose múltipla no Brasil, inserido nesse contexto maior da América Latina? Prevalência, que é o número de pessoas moradoras vivas em determinadas regiões, incidências representam o número de casos novos. Quais são os fatores de risco da nossa região? O estudo de famílias, que é algo que sempre interessa o paciente com esclerose múltipla, a diferença do curso clínico e uma diferença clara na nossa população, que é um grande número de casos de neuromielite óptica, que é uma doença de afrodescendentes entre os casos de esclerose múltipla. Então, vejam que, juntando todos os países da América Latina, a prevalência da doença é em 30 por 100 mil habitantes. Isto é uma doença rara. E no Brasil, a mesma coisa. A prevalência da M variou em uma revisão sistemática da literatura, da doutora Ana Beatriz Calmon, entre 1,36 no Nordeste a 27,2 na região Sul. Agora, a maioria dos estudos, como vocês veem no mapa, foram realizados na região Sudeste. No Rio de Janeiro, um estudo feito por nosso grupo mostrou que a prevalência é de 18 por 100 mil habitantes. Então, nós estamos diante de uma doença rara. Agora, qual o motivo que a prevalência na América Latina é tão diferente da América do Norte? Então, a soma de estudos orienta e reflete a hipótese de, certamente, um componente genético. Então, é preciso diferenciar componente genético como doença geneticamente determinada de componente genético fator biológico. Há uma susceptibilidade para a esclerose múltipla. Susceptibilidade essa trazida por genes HLA. Isso é uma das maneiras de nós estudarmos esse componente biológico. Agora, outros fatores podem influenciar, e aí nós chegamos à tal da região tropical. Olhando o mapa mundi, aquela região tropical se destaca do hemisfério norte, do sul, pela presença do sol. E a isso nós chamamos de epidemiologia ecológica. E veio aí a proposta de buscar entender a influência da radiação ultravioleta nos níveis de vitamina D e também a duração da luz durante o dia, que é muito diferente nos países tropicais do que nos países dos hemisférios. Então, que fatores de risco ambientais vêm sendo estudados na América Latina? E aí eu coloco os diferentes países e aqui os fatores que vêm sendo estudados. A questão da vitamina D e a exposição ao sol. Isso tem despertado um interesse grande dos pesquisadores, porque não há dúvida de que, de alguma maneira, essa região tropical exposta ao sol pode influenciar a vitamina D, que está na pele, ela é desdobrada, e, com isso, haver uma interferência no mecanismo imunológico. A questão toda é que dessa pesquisa surgiram mitos sem fundamento, sem nenhuma comprovação de que altíssimas doses de vitamina D resolveriam o problema do doente. Então, isto não é realidade. Então, não há nenhum estudo publicado que comprove isto. Agora, não há dúvida de que, de alguma maneira, a vitamina D e a exposição ao sol devem ter uma influência protetora nas regiões tropicais. Um dado muito interessante é o problema dos eumentos, que vem sendo muito estudado na Argentina
e no Afro-Caribe, nas Ilhas Martinicas, mas principalmente pelo grupo da Argentina. Eu vou voltar a esse ponto no próximo slide. Não há dúvida de que infecções virais podem ter uma influência na deflagração da doença. Só que preste atenção, o mecanismo pelo qual a infecção viral poderia agir na doença é na primeira infância. No indivíduo adulto, que ela já tem esclerose múltipla, eventualmente uma infecção pode gerar um surto, mas nós estamos falando na criança, naquela criança que nasce com um potencial imunológico, certamente pelo sistema HLA, de ser suscetível a uma alteração imunológica. E o vírus pode influenciar, afetando esse mecanismo e gerando uma reação anormal do sistema imunológico contra o oligodendron. E dessas infecções virais, é muito falado o Epstein-Barr. Então, há trabalhos no México que demonstram a quantidade de indivíduos que tiveram Epstein-Barr na sua infância. Um dado importante que foi visto em trabalhos da Argentina e nossos do Brasil é o problema do fumo. O fumo é um fator de risco para a esclerose múltipla, sim, tanto para iniciar, deflagrar a doença, como um agravamento para os surtos. A obesidade tem sido falada como também um fator de risco. Então, aqui vocês têm a questão da exposição ao sol e à vitamina D. Então, nessa ânsia de se buscar a relação da vitamina D com a esclerose múltipla, começaram dosagem de vitamina D em todos os pacientes. E em todos os países, sejam tropicais ou do hemisfério norte, a vitamina D costuma estar baixa. Então, não foi encontrada, no entanto, uma relação de associação entre exposição ao sol e risco de desenvolver a esclerose múltipla. Na prática diária, nós costumamos olhar a vitamina D e fazer uma suplementação de vitamina D que ela fica o dobro da taxa normal, como um fator protetor dessa imunidade. Essa que é muito interessante. A hipótese da higiene e a influência de parasitas no curso da EM. Estudos mostram, pesquisas, que na Europa, não só a esclerose múltipla, mas que, a partir da década de 50, houve um aumento muito grande de doenças imunomediadas. E uma das teorias é que, ao impedir a criança de lidar com terra, de ter parasitoses normais que poderiam acontecer, isto poderia ser um fator negativo, porque o parasita atuaria como um fator de imunidade. Então, há vários trabalhos sobre isso, se vocês quiserem ler e ir atrás, é realmente muito interessante. Há um estudo da Argentina em que deram larvas de tênia para mulheres com esclerose múltipla e viram que, quando a tênia se desenvolveu, essas mulheres tinham um menor número de surtos do que aquelas que não tinham o parasita. Então, é uma situação, hoje em dia, corriqueira, que as mães, os pais não queiram que os filhos brinquem na terra, se sujem, só usam sapato. Então, isso poderia ser um fator que poderia intervir não só na esclerose múltipla, como na deflagração de outras doenças imunomediadas. Uma situação que, em geral, todos os pacientes me perguntam, e eu acho que essa é talvez um ponto, por que é importante um grupo de neurologistas estudarem
epidemiologia? Porque nós passamos a ter respostas a dar, e respostas do nosso meio. A esclerose múltipla não é uma doença hereditária no sentido estrito da palavra, ou seja, nunca foi encontrado um gene que esse gene seja passado para o filho, quer pela mãe ou quer pelo pai. Agora, nas famílias há a possibilidade de um aumento de casos familiares de esclerose múltipla numa mesma família. Isso é que é chamado hemifamilial. E em países caucasianos, no Canadá, por exemplo, essa frequência chega a 25% ou a 30% dos casos. E nós não tínhamos nenhuma informação no Brasil. Então, nós copiávamos os achados internacionais. E fizemos uma revisão da literatura na América Latina, poucos trabalhos, só 3. Um trabalho antigo do Chile, que não havia agregação, do México, também um trabalho antigo, e da Argentina, um trabalho recente, com 10% de formas familiares. Então, no Hospital da Lagoa, nós avaliamos 653 pacientes, e desses, 40 tinham mais de um familiar com esclerose múltipla, o que gera uma proporção de 6%. Então, este é um fator de risco de você ter um caso semelhante na família. E, mais ainda, a maioria dos casos são de irmãos, não são de pai e filha, são raros esses, são de irmãos, mostrando a questão dessa susceptibilidade genética vinda, possivelmente, pelo sistema imunológico. Outro ponto muito interessante da epidemiologia, que já vem sendo apontado desde os primeiros estudos brasileiros da década de 90, em São Paulo, pelo professor Tilbury e o grupo dele da Santa Casa, e nós aqui no Rio de Janeiro, é que quando comparávamos a evolução dos nossos pacientes a longo prazo, nós víamos que era bem diferente da evolução que os livros falavam sobre séries e populações de pacientes caucasianos. Por trabalhos de história natural de pacientes caucasianos, após 10 anos de doença, 60% dos pacientes já estaria com a forma progressiva secundária. Vejam bem que há um dado importante de ser falado. A maioria desses trabalhos era antes da era dos tratamentos. Então, certamente, com os tratamentos, eles interferem na história natural, diminuindo os surtos e reduzindo, com isso, a possibilidade de progressão. Mas vejam que, em nossas séries, tanto no Brasil como nesse trabalho da América Latina, que eu coordenei, na qual foram avaliados 1.917 pacientes, sendo 1.000 deles do Brasil, de diferentes regiões, nós vimos o seguinte, que a esclerose múltipla, entre as doenças desmielinizantes, ela é a mais frequente, seguida da neuromielite óptica, em cerca de 12% dos casos. E o que nós vimos é que, nessa série de 1.917 pacientes, dos quais 74 tinham esclerose múltipla, analisando somente esclerose múltipla, quase 60% deles, em 10 anos, tinha leve incapacidade. Então, esse dado identifica ou comprova alguma coisa que já estava sendo vista desde as primeiras séries brasileiras. Um outro ponto importante, que foi a identificação da neuromielite óptica, que anteriormente era considerada
apenas uma forma de esclerose múltipla, e a partir de 1999 se viu que é uma doença diferente, com outro prognóstico, é claramente definido a questão étnica, ou seja, a esclerose múltipla é uma doença predominantemente presente em pacientes brancos, embora 30% deles sejam afrodescendentes. Ao contrário, na neuromielite óptica, 70% dos pacientes são afrodescendentes e só 30% deles são brancos. E vocês vejam que no mapa da América Latina, quanto mais próximo à linha do Equador e quanto mais próximo à presença de afrodescendentes, maior é a quantidade de neuromielite, como vocês veem aqui, e maior a frequência de pacientes não brancos. Então, vejam, por exemplo, que na Argentina, a frequência de neuromielite é 2,1. E na população da Argentina, só tem 1% dessa população que não white, ou seja, eles são afrodescendentes. Na Argentina, a maioria absoluta, eles são descendentes de caucasianos. E no Brasil, aqui vocês veem, a nossa frequência geral de neuromielite é 15%, e nós temos uma presença geral de não brancos de 37%. Entendendo essa relação, na Itália, por exemplo, isso é um slide que está em inglês, porque eu tirei de uma apresentação que eu fiz, entre 556 casos de esclerose múltipla, num hospital do tamanho do Hospital da Lagoa, 7 casos de neuromielite foram encontrados. Na América do Sul, entre 1.384, 226 eram neuromielite óptica. Ou seja, na América do Sul, para cada 6 casos de esclerose múltipla, há 1 caso de neuromielite. Na Itália, para cada 80 casos de esclerose múltipla, há 1 caso de neuromielite óptica. Então, pelo que eu pude resumir nesse momento, nós vemos que a maioria dos dados sobre esclerose múltipla na América Latina são de estudos publicados após 2000, que a taxa de prevalência da esclerose múltipla na América Latina é média ou baixa, que os casos de ME familiares são raros, que a esclerose múltipla representa 70% do universo das doenças desmielinizantes e que é um dado importante. Os fatores que interferem na baixa prevalência não interferem no curso clínico, que é semelhante aos países ocidentais com relação à evolução. Não a benignidade, a evolução. Ou seja, nós temos formas surdo-remissão, a maioria, e progressiva primária, só 10%. E que a frequência de NOM entre esclerose múltipla aqui é muito maior do que entre caucasianos e europeus. Enfim, isso é o que eu pude resumir e passo agora a nossa conversa, porque eu gostaria de que nós pudéssemos juntos falar com eles sobre pesquisas. Tá bom. Olha, voltamos, né, apesar de todas as dificuldades, e pelo tempo, infelizmente, não vai dar para a gente entrar nas discussões que nós gostaríamos. E, de coração, queria agradecer a professora Regina, porque cada aula que ela dá sobre epidemiologia, realmente o meu conhecimento aumenta. E eu acho que para vocês deve ter sido também uma experiência muito interessante. Regina, muito obrigado. Eu acho que a gente poderia, talvez, combinar. Isso, né? Porque a ideia seria agora nós falarmos de pesquisa e tratamento. Mas fomos impedidos, mas não tirou de nenhuma maneira o brilho de hoje. Sim, da nossa inauguração do mês agosto. Vamos ter várias outras lives, vários convidados, a Regina vai voltar.
E, com certeza, muitas outras coisas vão ser discutidas. Muito obrigada pela atenção. Isso. E pela paciência. Parabéns, Regina. Obrigada. Um beijo. Até quinta.